Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos que estejam assistindo esse vídeo estejam bem. No vídeo de hoje nós faremos uma reflexão quanto a um acontecimento recente que foi aquele acidente sofrido pela brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani, né, lá na Indonésia. É uma pessoa que estava ali para se divertir, estava participando, né, de um passeio e infelizmente foi vítima de uma fatalidade e também podemos assim dizer negligência, né? Porque se passaram muitos dias até realmente o socorro efetivamente chegar, mas eu gostaria de refletir no sentido de utilizar esse acontecimento como um comparativo para problemas em geral, né? Condições de saúde, por exemplo, quantas pessoas próximas de nós precisam de um socorro, de um auxílio, porque o que nós ficamos muito chocados ali é que ela realmente acabou perdendo a sua vida, né? Foi finalmente encontrada já sem vida e há muitos questionamentos, né, quanto à possibilidade dela ter sido ajudada de alguma forma, né, através de drones ou de cordas descendo água, alimento, agasalho, enfim, algo que pudesse mantê-la viva, né, dando um conforto a ela durante um período maior, apesar da perícia local, né, após a necropsia, terem já declarado que ela faleceu poucos minutos após a queda, mas qual queda não ficou bem especificada, né? Porque ela pelo menos ali ela se deslocou muitos metros, né? Pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Há relatos de que ela tenha sofrido uma primeira queda e depois ela desceu mais um pouco e possivelmente ainda teve uma terceira queda, né? Um terceiro distanciamento ainda maior do ponto de origem dela, né? Então não se tem ao certo, eles não declararam qual foi o dia em que ela faleceu, né? Simplesmente a declaração que chegou até nós, pelo menos por enquanto, é que ela morreu em decorrência da queda, de uma das quedas, né? Cerca de 20 minutos depois. Porém, eu gostaria de refletir que existem pessoas próximas a nós que se encontram em um período de vulnerabilidade e que estão de alguma forma pedindo socorro e não sendo ouvidas, e muitos de nós, ao invés de tomarmos a atitude do Agan, né, eu acredito que seja assim o nome dele, que fale-se, né, assim o nome dele, de realmente sair da sua zona de conforto, reunir os seus próprios recursos e tentarmos fazer algo efetivo, né? Muitas vezes nós ficamos muito no campo das ideias, como nós temos visto, né?
muitas pessoas emitindo a sua opinião, falando, né, em relação ao absurdo dela não ter recebido pelo menos uma ajuda a tempo, né, para tentar socorrê-la de alguma forma, mas também não existe uma atitude efetiva, né? Então a gente vê muito isso quando a gente passa pelos corredores lá do INCA e a gente conversa com algumas pessoas e nós vemos ali pessoas que foram abandonadas por seus amigos, por suas famílias, pessoas que ao invés de receber alguma forma de acolhimento, recebe de pessoas próximas um distanciamento, né? Nós já conversamos sobre isso aqui. Muitas vezes as pessoas elas têm a sua, não vou falar desculpa, né? Mas o seu motivo pelo qual se agarra isso para justificar, porém é muito doloroso muitas vezes para quem está precisando ver aqueles com quem acreditava que poderia contar não fazerem nada, né? Eu fiquei pensando o quão difícil deve ter sido para Juliana aquele período em que ela esteve ali. Eu não sei, né, quanto tempo demorou essa angústia dela, mas ela deve ter tentado ficar calma, acreditando que alguém iria socorrê-la. De alguma forma a ajuda iria chegar, porém essa ajuda não chegou a tempo. Então, assim como o Agan, que é um montanhista com experiência, e ele, quando soube da notícia, ele se mobilizou para fazer algo, a Bíblia ela fala em Tiago capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano, que aquele que sabe que precisa fazer o bem, né, que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, se você tem a possibilidade de ajudar alguém, não se detenha em ajudar. Pense que muitas vezes você pode ser o último recurso daquela pessoa que está precisando, seja na saúde física, seja na saúde mental. Sempre há alguma possibilidade que nós podemos fazer. E a justificativa de que eu não aguento ver a pessoa sofrer, na realidade é uma justificativa muito infundada, porque você simplesmente se afastar porque você não quer ver a pessoa sofrer não vai mudar o quadro dela. A pessoa vai sofrer ainda mais, muitas vezes porque você não tomou a atitude de sair da sua zona de conforto e ir lá fazer algo. Tá? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E os meus sentimentos para a família da Juliana. Um abraço.